Olá, aqui é Dani Bacelar e seja muito bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast Dentista Internacional. E eu tô aqui com o Gustavo, justamente pra gente conversar, bater um papo sobre um tema muito interessante, que muita gente vem perguntar. Dani, o mercado de trabalho em Portugal tá saturado? Vale a pena ir para a Europa? Vale a pena ir para Portugal? O mercado tá precisando de dentistas? E aí, eu vou conseguir? Como é que vai ser? Eu vou ficar sem trabalhar? Gente, olha só. A gente está em 2024 e um dado que eu recebi hoje é que existem 11 mil ofertas de trabalho em Portugal que não são preenchidas por falta de formação, capacitação. E para dentista, no site da OMD sempre tem um monte de vagas lá, né, amor? Sempre tem. Pelo menos você vai encontrar aí umas 200 vagas para dentista, e para a Europa isso daí se expande muito mais. Você encontra mais ou menos umas 2.500 vagas de dentistas por mês que você encontra lá. Para a Europa como um todo. Então é muita coisa, tem muita oferta, mas você precisa o quê? Capacitação. E isso a gente vê. Aí fala assim, o mercado tá saturado de dentista. Será que tá? Será que você já não vive no mercado saturado? Pois é. Até mesmo porque no Brasil, quantos dentistas são? 400 mil dentistas, segundo o CFO. Então, não é imaginação da gente. O CFO diz que tem 400 mil dentistas inscritos lá nele, né? Nos CROs da vida. E, enquanto isso, a gente vê menos de 400 dentistas brasileiros inscritos na OMD. Olha aí a discrepância. Pois é, são muitos dentistas no Brasil. A gente vê esse dado e foi correr atrás para ver. Isso corresponde a 20% dos dentistas no mundo. No mundo. No mundo. Então, ou seja, 1/5 dos dentistas do mundo inteiro mora no Brasil. Então você já vive num mercado saturado, tá? Mais saturado do que isso, pelo amor de Deus, não pois existe. Então. Porque o Brasil não corresponde a 1/5 dos habitantes do mundo. Tá? Não sei nem se a China talvez. Acho que nem a China corresponde, talvez corresponda a 1/5. Mas veja que lá não tem tantos dentistas assim. Pois, pelo menos não qualificados que nem você, né? Mas, e a qualificação dos brasileiros é ótima. Exatamente. Então, olha, o mercado tá saturado, não tá saturado, tá, gente? Tem oportunidade para todo mundo. Qual é o grande erro do dentista brasileiro? É querer mudar e querer se inserir logo em clínicas populares. Aí o que é que acontece? Tem um monte de gente procurando a mesma coisa que você. Porque eu vou atender mais paciente. Vai. Mas será que você vai ganhar mais? Pense de forma estratégica. Para onde é que você quer se deslocar? O que é que você... Como você se visualiza? Qual é o seu atendimento que você quer? Então, tudo isso você precisa considerar aí nessa sua decisão. Aí, eu gosto de trazer esse dado que a gente recebeu da Associação de Empregos Portuguesa, de Portugueses, a AEP, porque essas 11 mil vagas que estão aí disponíveis, eles falam que é uma subutilização. Isso acontece porque os recursos, eles são subutilizados, que as pessoas não estão capacitadas para isso. Da AEP foi? Foi. A AEP é a Associação Empresarial de Portugal. Pronto, a Associação Empresarial de da Portugal. Da AEP, no Porto. E eles falam isso, e eu quis trazer esse dado para vocês, por quê? Porque muitos de vocês no início, talvez você não trabalhe logo como médico dentista. Enquanto você está fazendo seu nome, está se reconhecendo, você pode trabalhar com outras coisas, como gestor de pacientes, gestão de clínica, ACD, ASB, delegado da informação, que é o representante de marcas de remédio. Você pode trabalhar com diversas coisas. E esse contexto, nesses 11 mil empregos oferecidos, essas profissões estão inseridas ali. Porque elas precisam o quê? Elas precisam de capacitação técnica para isso. E a grande maioria das pessoas, elas não têm essa capacitação técnica. Então, o que é que a gente vê? Qual é o cenário que eu vejo, geralmente? O mais comum, quando o dentista sai sem planejamento do Brasil, porque nosso público é basicamente brasileiro, né? Tem de outros países, mas a maior parte é brasileiro. Você saiu do seu país, você sai sem se planejar para se
ter um conhecimento técnico em uma determinada área, saber como você pode alcançar isso, pode fazer isso, você acaba onde? Você acaba na restauração, que é um lugar que você não precisa realmente de uma qualificação maior para estar ali. A restauração é justamente aquela rede de... A restauração é de alimentação. Isso, a rede de alimentação, de shopping, de bar, restaurante, tudo isso. E aí você acaba se afundando ali, porque é um lugar que você trabalha demais, você não ganha muito, e você, na verdade, conta com algo que você não controla, que é justamente as gorjetas. Então, muita gente quer prestar um bom atendimento para ganhar mais gorjetas, mas nem sempre isso é comum, para justamente aumentar aí o faturamento mensal da pessoa. Então, saia muito bem planejado para não se enfiar no meio desses, tá? Não faz mal nenhum você ficar 1 mês, 2 meses, mas não tente, não vá por esse caminho. A restauração assim, todo trabalho é digno, mas o problema da restauração é que acaba tendo alguns imprevistos. O que é que acontece? A gente costuma ver um acordo é feito com o patrão e aí a pessoa, depois de um tempo, começa a ter que ficar, tem que chegar mais cedo, depois tem que chegar mais tarde, tem que sair mais tarde e tem que fazer outras coisas mais, assim, várias outras coisas que não tem nada a ver com o que ela deveria fazer, e você acaba não tendo tempo para fazer mais nada além disso, além de trabalhar lá. É muito desgastante a rotina de quem trabalha, assim, das pessoas com quem a gente já conversou sobre isso. Por isso a gente tá falando dessa forma, para evitar que você caia em algo desse tipo, porque você não vai conseguir fazer muita coisa além disso, a não ser viver para trabalhar e ganhar pouco. Exatamente, é nesse sentido mesmo que eu quero ir. Por quê? Porque você quer validar o seu diploma, você quer ser dentista. Se você trabalha na restauração, você vai trabalhar imenso, e quando você chegar em casa para poder se dedicar aos estudos ou então ao seu objetivo final, você não vai ter força. Você não vai, você vai estar esgotado, você vai querer dormir para quê? Para que no outro dia você tenha que levantar para ir trabalhar. Porque aquilo dali é o que está te mantendo ali, no lugar que você quer estar, tá? Que é em Portugal. Então, tente não entrar por essa via, porque acaba sendo uma teia de aranha. Você entra ali e você vai ficando preso. Se você não botar um basta, falar assim, não vou trabalhar mais, acabou, você sai. Você fica ali, preso naquela realidade e nunca consegue ascender. A gente já viu casos de pessoas que se entraram na restauração porque não tinha opção. Não tinha a mesma opção, falou assim, eu não consigo trabalhar como ACD, eu preciso que entre dinheiro rápido, porque não fizeram um planejamento financeiro adequado para se manter. Entraram na restauração, o que é que aconteceu? Foram tão desprogramados que entraram sem estar legalizado em Portugal, sem autorização para trabalhar. Aí, quem contratou ele? Quem contratou a pessoa já contratou de má fé, ao invés de pagar um salário mínimo, pagava meu salário mínimo. E se a pessoa falasse assim, eu vou chamar a polícia. Pô, chame, porque estás aqui ilegal. Então... ainda tem essas ameaças, assim. Então... isso é pior pra quem é ilegal. Pra quem tá legal Pra quem tá legal é mais tranquilo, mas ainda acontece. Inclusive acontece calote. Não vou pagar esse mês não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu não quero, enfim. E é uma coisa pra vocês ficarem bem atentos nesse quesito, tá? Então... a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, como eu já falei, é evitar a restauração. Venham bem estruturados, bem planejados, justamente para não se meter nesse meio. Está saturado o mercado de trabalho? Eu acho que, de uma perspectiva, está saturado sim, justamente para essas profissões que exigem só o ensino secundário, que é o ensino médio. O mínimo. Quando você vai para o ensino técnico, gente, que é o ensino que você está inserido, técnico e superior, tá chovendo ofertas. Você só tem que saber onde você vai procurar. Tem muitas mesmo. E acho que vale também a pena dizer em relação assim, para dentista, onde se posicionar também e como se posicionar.
Porque são coisas diferentes, tá? Se você quiser trabalhar como dentista igual ao que os outros estão fazendo, assim, os grandes centros estão mais ocupados. Exatamente. É o quê? Porto e Lisboa. Você tem uma clínica em cada esquina, tá? Tal como na sua cidade. Tem muita gente que vem assim, tem clínicas populares nessa quantidade que tem no Brasil, em Portugal. Tem também muitas clínicas populares. Mas uma das coisas que vocês têm que entender é que não tem convênios iguais aos que tem no Brasil. O paciente, ele paga diretamente uma parte para o dentista, tá? Você tem esses acordos que são... O convênio. Que é como se fosse uma forma de convênio que existe em Portugal, só que não daquela forma que você paga para a empresa e a empresa que paga para o dentista, não. Você já paga direto para o dentista, tá? É a comparticipação. Isso. E você tem isso, você tem um fluxo até relativamente grande de pacientes, mas você não tem nenhuma iniciativa forte do governo para a saúde bucal. Então, significa que a grande maior parte da população, ela vai procurar um médico dentista no privado. E aí, onde é que você vai se posicionar? O que é que você quer? Você quer atender muito mais pacientes e não ganhar tanto? Ou você quer atender pacientes mais de forma tranquila, tipo, que nem eu gosto de atender 3, 4 pacientes por turno no máximo, e eu ganho justamente bem. Então, você tem que saber onde se posicionar. Você não vai se posicionar assim numa clínica privada, numa clínica popular. Porque a clínica popular, ela não vai te dar esse espaço, porque ali ele tá para atender por demanda. Então, sentou, fez uma restauração, sai, senta outro. Você, se for que nem eu, você vai querer botar um paciente lá e adiantar o plano de tratamento o máximo que você pode dele e poder liberar ele. Fica conveniente para você e para o paciente também. Outra coisa que eu falo lá no workshop de clínica e piloto automático, que é como se posicionar no mercado para que você não seja só mais um no mercado e que não dependa só do boca a boca, só da diferença de tratamento com o paciente. Trata bem, trata melhor o paciente do que outros. Você tem que criar uma oferta que te diferencie. Você tem que se posicionar para resolver um problema. Em vez de você querer vender os serviços que você faz, que você aprendeu a fazer, se você procurar aplicar esse conhecimento para resolver um problema, você começa a se posicionar no mercado de uma forma diferente dos demais. E aí, nesse caso, o mercado vai estar aberto, não interessa onde você esteja. Não interessa a concorrência, você começa a se destacar da concorrência, ou seja, a concorrência vira irrelevante. E eu adoro trabalhar dessa forma, eu gosto de tornar a concorrência irrelevante. Porque ser mais um no mercado é um oceano sangrento, é o oceano vermelho. Tem aquele livro Estratégia do Oceano Azul. Eu gosto de nadar no Oceano Azul. Pois é, Gustavo deu uma dica aí muito importante, você saber se posicionar e você também impor seus limites. Vai ter gente que vai querer pagar muito barato pelo seu serviço. E você sabe que seu serviço não vale aquilo. Então não abaixe a cabeça e diga assim, vou fazer. Não. Se não está compatível com o que você quer, com o que você espera, o mínimo que você espera, você tem duas possibilidades. Ou você tenta negociar para aumentar, ou você diz, muito obrigada pela oportunidade, mas esse não é o momento para mim, não é o meio que eu quero estar no momento. Pois é, ainda mais dentista brasileiro, que é muito bem conceituado, muito bem visto. Inclusive os pacientes chegam nas clínicas. E aí tem dentista brasileiro? Eles perguntam se tem dentista brasileiro em Portugal. Alguns pacientes portugueses, quer dizer, vários pacientes portugueses fazem isso. E agora que a comunidade brasileira está aumentando em Portugal, a gente vê isso de uma forma muito mais frequente. Então, tem clínicas, não é só em Portugal, na Europa, que são feitas só por dentistas brasileiros. Porque a comunidade de brasileiros na Europa como um todo está aumentando de uma forma que algumas clínicas viram isso como oportunidade. Olha, vamos abrir aqui uma clínica. E tem clínicas de amiga minha, que está no Reino Unido, e que ela já abriu, ano passado ela abriu a 4ª clínica dela lá, só com brasileiros. Gente, só com brasileiros. Por quê? Porque ela entende que a comunidade ali brasileira, ela precisa até de um apoio e às vezes tem uma dificuldade, por mais que ele more num país de língua inglesa, ele tem uma dificuldade às vezes de se comunicar e ele quer, se sentir mais em casa.
sentir mais acolhido. E a língua acaba ajudando um bocadinho isso. E em Portugal também não se engane que o sotaque português, ele é um bocadinho diferente. Ele é bem diferente do sotaque brasileiro. E às vezes o brasileiro, ele quer realmente se sentir acolhido por esse sotaque também ali dentro da clínica. E os portugueses adoram o sotaque brasileiro. É, né? adoro. Dizem que a gente fala com mel. Uma dica também muito importante para se diferenciar do mercado, tá? É o quê? Você não pode se dizer que você é especialista em Portugal, porque você não é. Mas você pode dizer que você exerce aquela linha daquela especialidade. Por exemplo, você é ortodontista no Brasil, você não pode dizer que é ortodontista em Portugal, mas pode dizer que você faz ortodontia em Portugal. E, inclusive, pode dizer que você já atendeu vários casos, que você teve sucesso em uma determinada linha de atuação. Tem gente que só trabalha com aqueles aparelhos invisíveis, aquele Invisalign. Você... Gustavo já sabe de tudo. Coisas, Se você, tipo, é protesista, que nem eu sou especialista em prótese dentária, eu não tenho especialidade reconhecida em Portugal, porque eu acho que não vale a pena pra mim. Sou médico, falta ser dentista. Pra ficar médico dentista. Mas eu divulgo meus serviços como que eu faço prótese dentária. E todas as clínicas que eu já executei esse serviço, a clínica, inclusive, direcionava tudo isso pra mim. Porque sabia que, tipo, eu era muito boa nisso. Então, esse é o seu diferencial dentro do mercado e dentro da própria clínica, que ela vai saber te valorizar. Vai saber valorizar o que é que você tem de melhor. Então, o mercado está saturado, tá para quem não sabe enxergar. Mas se você souber enxergar as oportunidades, onde você quer se posicionar e até desenvolver habilidades ao longo dessa jornada, nossa, você vai ter aí oportunidades que você vai ter que dizer não para muitas aí. Isso eu falo de vivência, isso eu falo de conhecimento, tá? Nessa área. E Gustavo também pode dar até a opinião dele, porque tem muitas oportunidades que chegam até ele, baseado também na capacitação dele. Que Gustavo é um médico, mas ele é um médico diferente. Ele é um médico, ele é gestor. Eu não atuo mais como médico. Ele trabalha também com marketing. 10 anos. Então, e ele vê muitas oportunidades e grande parte das oportunidades ele diz não, porque não é para aquilo que ele quer. Então, existe oportunidade, existe um mercado aí receptivo para você só tem que ter o quê? Capacitação. É isso aí. E não só a capacitação, mas também, assim, se você quiser empreender, se você quiser se diferenciar, tem que saber criar uma oferta, saber como se posicionar no mercado. Exatamente, gente. E a gente fica por aqui agora, por esse podcast que foi super gostoso conversar com você, partilhar esse conhecimento. E a gente se vê no próximo episódio.